Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Hoje o assunto é urgente. O assunto é Cuba. Em 16 de março de 2026, a ilha inteira ficou sem energia. Não um bairro, não uma cidade. 11 milhões de pessoas. Apagão total, confirmado pelo próprio Ministério da Energia cubano. E a mídia burguesa fez o que sempre faz: transformou a crise humanitária fabricada em Washington em pergunta de telenovela. O regime de Dias-Canel vai cair? Mas essa é a pergunta errada. A pergunta correta é: a pergunta que o marxismo nos obriga a fazer é outra. Quem fabricou essa crise? Para quê? E quem paga o preço? Porque o que está acontecendo em Cuba não é o colapso espontâneo do socialismo, é a destruição deliberada de um Estado pelo imperialismo estadunidense, com data marcada, com instrumentos identificáveis, com responsáveis com nome e sobrenome. Vamos entender isso com rigor. Para entender Cuba em março de 2026, precisamos entender a sequência deliberada de eventos que produziu o apagão. Não foi acidente, foi estratégia. Em 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro na Venezuela. Com isso, o principal fornecedor de petróleo de Cuba desapareceu da noite para o dia, sem substituto, sem aviso, sem margem de adaptação. Em 29 de janeiro, uma ordem executiva de Trump declarou Cuba uma ameaça incomum e extraordinária e bloqueou todas as importações de petróleo sobre ameaça de tarifas para países terceiros. O México cedeu, a Pemex suspendeu os embarques. Companhias aéreas russas suspenderam voos alegando escassez de combustível em Cuba. A China declarou apoio na medida das nossas capacidades, o que é exatamente a distância diplomática entre o discurso e o petroleiro que não saiu do porto. E o resultado chegou em 16 de março: colapso total da rede elétrica. Uma infraestrutura que já operava no limite da vida útil, porque 60 anos de embargo americano impediram sua modernização, não resistiu ao golpe final. Lenin, na sua obra O Imperialismo, foi preciso. O capitalismo monopolista em sua fase imperial não compete apenas no mercado, ele estrangula, usa o controle sobre recursos estratégicos, como petróleo, energia e finanças, como arma de guerra. O que está acontecendo com Cuba é imperialismo de manual. A mídia apresenta o apagão como uma novidade, e não é. É o resultado de 6 décadas de guerra econômica sistemática. Rosa Luxemburgo, em Acumulação do Capital, mostrou que o capitalismo se reproduz não apenas pela produção, mas pela destruição deliberada das alternativas. Cuba é uma alternativa. Uma alternativa pequena, bloqueada, imperfeita, mas com uma alternativa real ao modelo capitalista na região. E é por isso que os Estados Unidos nunca deixaram em paz. O especialista Danny Shaw, que viajou ao interior cubano em fevereiro de 2026, de Holguín a Banes, de Banes a Santiago, documentou que o bloqueio produz na carne das pessoas populações progressivamente privadas de nutrição, transporte paralisado por falta de gasolina, escolas fechadas, inflação que torna a vida materialmente insustentável, jovens forçados a migrar em massa, e isso não é influência do socialismo. É o resultado de um cálculo, de um risco calculado, de uma política imperial que usa a fome como instrumento político. Fidel Castro disse uma vez que o bloqueio não era um genocídio lento, não era retórica, era diagnóstico. Um elemento que o Dennis Shaw identificou com clareza e que a mídia jamais menciona: a indústria da saúde americana quer destruir Cuba. E não é exagero. Cuba oferece assistência médica gratuita, forma médicos que prestam atendimento gratuito em dezenas de países. E ao fazer isso, ao demonstrar que é possível organizar saúde como direito e não como mercadoria, Cuba prejudica o capitalismo americano no seu setor mais lucrativo. Marx, no Capital, mostrou que o capital não tolera a existência de alternativas fora da lógica de mercadoria. Saúde gratuita, do ponto de vista do capital farmacêutico e hospitalar estadunidense, uma heresia econômica.
Cuba mostra ao mundo que o comunismo funciona, ao menos em saúde, ao menos em educação, ao menos em indicadores de desenvolvimento humano que superam vizinhos capitalistas muito mais ricos. E os Estados Unidos, por princípio estrutural, não podem permitir que essa demonstração continue existindo, não por ideologia abstrata, por interesse de classe concreto. Mas o imperialismo não opera apenas de fora, ele cria agentes internos. O Shaw identificou algo muito fundamental na sua análise. As concessões econômicas impostas ao governo cubano ao longo de anos, a abertura para o mercado, reformas que permitiram pequenos negócios privados, criaram uma nova classe de criptocapitalistas, uma classe que forma uma ponte econômica com Miami. E quem tem interesses materiais no colapso do modelo revolucionário? Quem que representa, né, dentro da ilha, a base social para a tomada de poder prometida por Trump e orquestrada por Marco Rubio? Gramsci chamaria isso de bloco histórico alternativo. Antes de conquistar o poder pela força, o imperialismo tenta construir, dentro do país, uma classe social com interesses alinhados à dominação externa. É a estratégia clássica. Foi assim no Chile em 1973, foi assim em Venezuela antes de 2002 e está acontecendo em Cuba agora. O filósofo camaronês Achille Mbembe, em Necropolítica, mostrou que o poder soberano imperial não se manifesta apenas na guerra aberta. Manifesta-se no direito de deixar morrer, de organizar as organizações, de organizar as condições, perdão, para que certas populações classificadas como inferiores, como indesejadas, como obstáculos, pereçam lentamente, sem balas visíveis, sem invasão declarada, com sanções, com bloqueios, com tarifas secundárias que ameaçam qualquer país que ouse ajudar. O bloqueio a Cuba é necropolítica em estado puro. 11 milhões de pessoas sem energia, sem combustível para transporte, sem sumo para hospitais e com crianças que não vão à escola porque as escolas estão fechadas. E Washington chama isso de promoção da democracia. Adorno nos diria que é apenas uma consciência profundamente danificada pela razão instrumental consegue chamar destruição deliberada de ajuda humanitária. Aqui precisamos ser brutalmente honestos com os riscos do que está acontecendo. A estratégia americana aposta que o colapso dos serviços básicos vai fragmentar o regime por dentro, forçando as elites cubanas a ver o acordo com Washington como única saída. Em 13 de março, Dias-Canel confirmou negociações diretas com Washington. Como gesto inicial, Cuba libertou 51 presos políticos. O Trump respondeu com a naturalidade do colonizador, que nunca precisou disfarçar seus objetivos. Quer que eu liberte ou aprenda? Acho que eu posso fazer o que eu quiser com ela. Mas há um problema estrutural que o imperialismo nunca calcula adequadamente. O colapso de um Estado não produz automaticamente o Estado seguinte. Cuba não possui oposição organizada capaz de governar. Não há partidos estruturados, não há infraestrutura para a transição. E se o regime colapsar antes de qualquer acordo, os especialistas alertam que sem petróleo e em março Cuba chegará à hora zero. O resultado não será democracia, será o caos. Com fronteira marítima aberta em direção à Flórida, com crime organizado preenchendo o vácuo de poder, com Cuba se tornando exatamente o problema de segurança que os Estados Unidos dizem querer evitar. É a contradição clássica do imperialismo que o Lenin identificou. Ao destruir o que existe, sem ter construído o que virá, o imperialismo produz instabilidade que ameaça sua própria dominação. E não podemos entender Cuba em isolamento. Ela está sendo destruída num contexto específico, o da crise estrutural do capitalismo global que Itzvan Mesaros analisou em Paralelo Capital. O imperialismo americano está em declínio relativo. Sua hegemonia financeira é contestada. Sua produção industrial foi exportada. Sua credibilidade geopolítica está corroída. E nesse contexto, a destruição de Cuba não é apenas ideológica, é uma demonstração de força para o mundo. É uma mensagem para a Venezuela, para a Nicarágua, para a China e Rússia, ou para qualquer outro governo que ouse questionar a ordem imperial. Olhe o que fazemos com quem ousa nos desafiar. O Walter Benjamin, em suas teses para a filosofia da história, escreveu que o estado de exceção, a suspensão das regras, não é exceção, é a regra para os povos oprimidos.
Cuba vive nesse estado de exceção há mais de 60 anos. O apagão de março de 2026 é apenas o capítulo mais recente de uma história que começou muito antes. E a resposta da América Latina ao que está acontecendo é um retrato perfeito da correlação de forças da região. Milei apoiou os Estados Unidos, Lula condenou o bloqueio, Boric chamou de criminoso antes de deixar o cargo, Kest se recusou a enviar ajuda humanitária. A ONU descreveu a ordem executiva como violação do direito internacional, mas não há posição regional unificada, não há resposta coletiva. E o Gramsci nos ilumina novamente. A fragmentação da resposta progressista não é acidente, é o resultado de décadas de um trabalho imperialista para desarticular qualquer projeto de integração regional autônoma. O ALBA foi esvaziado, a CELAC foi fragilizada, a Unasul foi desmantelada e Atílio Boron, um dos mais lúcidos analistas marxistas da América Latina, sempre alertou: sem integração regional, cada país enfrenta o imperialismo sozinho, e sozinho todos eles perdem. Então vamos juntar as peças com toda a clareza que esse momento exige. O apagão de Cuba não foi um acidente, foi um resultado calculado de uma estratégia imperial que usou a captura de Maduro, o bloqueio de petróleo, tarifas secundárias e o estrangulamento financeiro como instrumentos coordenados de destruição. Uma estratégia que tem nome: imperialismo, que tem teóricos, Lenin, Rosa Luxemburgo e Mesaros, que tem vítimas concretas: 11 milhões de cubanos sem energia, sem transporte, com escolas fechadas e hospitais sem insumos, e que tem responsáveis com nome e sobrenome em Washington. A pergunta da mídia é se vai cair. A nossa pergunta é outra: por que o povo cubano deve pagar com fome e escuridão o preço de uma disputa geopolítica entre elites? Por que 11 milhões de pessoas devem viver sob status de exceção permanente que o imperialismo chama de promoção da democracia? Como disse Rosa Luxemburgo, é socialismo ou barbárie. O que está acontecendo em Cuba é barbárie, organizada, calculada, com tecnologia de precisão. E enquanto o mundo assiste ao espetáculo, as famílias cubanas vivem no escuro, literal e figurativamente. Cabe a nós nomear o que está acontecendo, com rigor e com coragem, sem a alienação que o espetáculo midiático tenta nos impor. Porque, como a gente sempre diz aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.